Muito bom dia, nação. Vamos para mais notícias do Flamengo aqui no nosso canal e agora vamos reagir os comentaristas falando sobre a preparação do Flamengo para a partida contra o Fluminense. Tem aí o comentário sobre a possível chegada do Sampaoli, caso o técnico Vitor Pereira não tenha sucesso no Campeonato Carioca. Mas torcedor do Flamengo, para você, seria uma boa opção o técnico Sampaoli ou seria melhor aguardar para julho o técnico Jorge Jesus? Porque no caso, se o Flamengo fosse contratar o Jorge Jesus, ele chegaria somente no final de junho para julho. Então eu gostaria que você participasse aqui no nosso canal, deixando seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sino das notificações, assim você vai receber sempre todos os vídeos e informações do Mengão. Logo cedo nós já estamos aqui trazendo as informações para você, você que está aí na sua casa, talvez você está indo para o seu trabalho, já está dentro do ônibus. Então escreva aqui nos comentários e participe com a gente. Para você, na sua opinião, caso o Vitor Pereira não tenha sucesso no Flamengo, quem deve ser o novo técnico? Vitor Pereira deve continuar? Sampaoli deve assumir ou o Flamengo deve esperar até julho o técnico Jorge Jesus? Escreva aqui nos comentários, participe com a gente e vamos bater uma meta juntos de 1000 likes para esse vídeo, ó. Quero ver a força da torcida aqui do nosso Mengão, tá certo? Bora pro vídeo de hoje, créditos canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. O Jorge Jesus só no meio do ano poderia voltar ao futebol brasileiro. Mas esses aqui, Cuca, Dorival Júnior, Sampaoli, qual você diria que logo estará empregado? Qual será o primeiro a estar em algum time brasileiro, na sua visão? É verdade, eu tinha esquecido de falar do Sampaoli. Aliás, é porque eu acho que ele é um grande mala, talvez então eu inconscientemente me tenha boicotado. Dorival, com algum tempinho, talvez o primeiro clube que tiver uma crise aí, vai recorrer ao Dorival, que é um técnico que fez um trabalho, muito bacana no Flamengo, ganhou 2 taças, mas ele foi criando ao longo dos anos um pouco essa imagem, o estereótipo do técnico para pegar momentos de uma equipe em oscilação, em tempestade, em tensão. Ele e vários outros treinadores. Talvez por isso acabe não tendo oportunidade de realizar trabalhos longos, ou seja, virar um ano para outro numa equipe, continuar e se firmar como um técnico de um trabalho de longo prazo, né, duradouro. Então eu coloco o Dorival, o Cuca como uma segunda opção. E o Sampaoli, olha, assim que tiver um time, eu não vou citar times, né, mas um time importante, né, da nossa Série A, com o técnico ameaçado, pode ter certeza, foram procurar o Sampaoli, ele vem para cá, vai passear um pouquinho na praia, aí vai fazer aquele monte de exigências se for contratado, pede um monte de jogadores, e aí de repente resolve ir embora, como fez no Santos, como fez no Galo, esnobou, por exemplo, proposta de Palmeiras, para citar apenas uma de time importante. Eu acho assim, o Sampaoli, bom treinador, certamente, mas menos do que ele mesmo pensa que é. Ele fez bons trabalhos no Santos e no Atlético Mineiro, mas é isso, pediu o jogador e sai. Fez. Muitas vezes ele sai brigando, não sai legal dos clubes. E é impressionante como o Dorival Júnior, o que aconteceu depois da saída dele do Flamengo, faz um olhar especial para ele. Opa, até que o Flamengo estava bem com ele, podia estar melhor ainda nessa temporada. Então, assim, ganhou a Copa do Brasil, ganhou Libertadores, mas o que aconteceu depois deu uma valorizada ainda nessas conquistas. Mas vamos lá, vamos em frente. Vamos falar do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro agora, Antero. Datas definidas para os Fla-Flus que vem por aí. Então, tá aí, sabadão, 1º de abril, o Jogo da Verdade no Dia da Mentira, 8h30 da noite no Maracanã. E o jogo da volta no dia 9 de abril, domingão, 6 da tarde. Vamos conhecer, então, por volta das 8 da noite, o campeão carioca 2023. Quem precisa mais desse título? Qual técnico? O Diniz ou o Vitor Pereira? 2 treinadores em situações totalmente opostas. Um é português, Vitor Pereira, o técnico do Flamengo, super pressionado pela falta de títulos. O outro, brasileiro, Fernando Diniz, que vive uma lua de mel com a torcida tricolor. Vitor Pereira disputou em menos de 3 meses de trabalho
4 títulos com o Flamengo. Perdeu os 4. As explicações parecem não convencer. O que me frustra um bocadinho é depois tanto trabalho, e com os jogadores a acreditarem e a fazerem exatamente aquilo que era necessário fazer. E nós acabamos por perder esta final de uma forma que difícil de explicar. Portanto, nós estamos no caminho. As vitórias têm a começar a aparecer, porque para consolidar um trabalho as vitórias têm que aparecer, não é? E a questão é essa, a questão são os resultados neste momento. Já o técnico Fernando Diniz, ao contrário do seu adversário, conquistou um título na única competição que o Fluminense disputou esse ano, a Taça Guanabara, e justamente contra o rival das finais do Campeonato Carioca, o Flamengo. Eu estou muito feliz de ser o primeiro título nessa casa. Primeiro título assim, né? Na verdade não é meu primeiro título. Eu ganhei títulos de menor expressão que as pessoas desconsideram quando é conveniente. Que os títulos sejam sempre consequência, como foi esse, de um trabalho bem feito, de um trabalho compartilhado de muitas mãos. Nos últimos 12 confrontos, o time tricolor tem ampla vantagem, com 8 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas para o grande rival, apesar de toda a diferença financeira entre os dois clubes. O Fluminense é um time que tem uma desproporção muito grande aí de receita, no caso hoje para o nosso rival e para outros rivais, mas com muito trabalho a gente consegue ir tirando essa desvantagem financeira com um trabalho coletivo e com a ajuda de muita gente. Quem precisa mais do título? É claro que é o Vitor Pereira, sob pena de não resistir a mais uma decisão sem levantar a taça de campeão. Então, que venha o Fluminense. O último jogo que jogamos contra eles, vi um jogo muito competitivo, um jogo entre duas equipas fortes que se conhecem muito bem. Portanto, vou esperar um jogo do mesmo nível e procurar ganhar o jogo. Ganhar o jogo e o título passou a ser quase uma questão de sobrevivência para o português. Tá aí, o Cícero Melo destacando a importância do título, do possível título do Cariocão para o Vitor Pereira. Pergunto a você, Antero, para quem uma derrota, a perda do título pesaria mais? Para o Fernando Diniz ou para o Vitor Pereira? Para o Vitor Pereira. Para o Fernando Diniz, não. Pelo seguinte, ele vem de um trabalho já de longo prazo, aquilo que nós falamos há pouco a respeito do Dorival. Com ele está acontecendo isso no Fluminense, né? Está podendo dar sequência ao trabalho iniciado na temporada passada. E está com moral. O time cresce, encorpa, ganhou a Taça Guanabara, então ele está no momento de paz. Campanha no Campeonato Brasileiro muito boa, então para ele perder o título estadual, não fará diferença. Só não será um título grande. Ele falou, né? Eu lembro quando ele disse isso, eu tive outros títulos que as pessoas não lembram quando é conveniente. Olha, ele teve 2 Copas Paulistas e acho que uma Série A3 de São Paulo. Ô Diniz, claro, qualquer taça conquistada a gente respeita, e a alegria do torcedor, sobretudo, dos jogadores, das pessoas que estiveram envolvidas. Mas em termos de alguém olhar um currículo, não é algo de sustância. O Diniz está mostrando, à medida que o tempo passa, que será um treinador destinado a grandes conquistas. É brasileiro, Libertadores, sei lá, Copa do Mundo, um dia, Copa do Brasil, mas ainda está seguindo essa trilha. Se ganhar o estadual, ótimo. Será realmente aquela coisa para, talvez aquela taça para deslanchar. Mas voltando ao Vitor Pereira, eu acho que para ele é mais importante, certamente importante, para dar, serenidade, aí começarão disputas, de fato aquelas de peso, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. No fundo, o torcedor, e de qualquer equipe, né, quer que o seu time vença uma delas, 2, quem sabe as 3. É o caso do Flamengo. E o Vitor Pereira também precisa desse resultado, porque, como eu falei há pouco, quando abordávamos a situação de técnicos desempregados ou que virão a ser, de novo um papo, olha o Jorge Jesus, está precisando voltar o Jesus, ou então,
O Sampaoli está aí, se ele pega esse time, ele vai deixar uma máquina. Então, por isso, para o Vitor Pereira, é importante ganhar o estadual para baixar a poeira pelos lados do Flamengo. Algum tempo atrás, a gente falando do Vitor Pereira chegando ao Flamengo, a gente não falava do Campeonato Carioca. Eram os outros títulos, era o Mundial, era a Supercopa, era a Recopa. Sim, Acontece que perdeu todos esses. Então, o Carioca realmente ganhou uma importância muito maior por causa disso. A ponto de valer a continuidade do trabalho. Agora, se a gente olhar na carreira dele, acho que não muda muito para a carreira dele, mas sim para o trabalho específico do Flamengo continuar. Já para o Fernando Diniz, né, Antero? Só para a gente arredondar esse papo. Para o Fernando Diniz, é a carreira dele se consolidando com esse título, depois da Taça Guanabara. Isso, sim, porque, como eu falei, pode ser aquela coisa que vai deslanchar e ele conquistar, passa a ser um grande ganhador de troféus. No caso do Vitor Pereira, ok, a gente fala, ele ganhou aquilo outro, mas para o torcedor do Flamengo, nesse momento, não importa não. Ele está de olho e fala assim, peraí, vamos ver se esse cara é bom mesmo. Ele tem que ganhar agora o estadual, chegou à final. Então, se ganhar, pode não ser o maior título da carreira dele, mas neste momento, e para a pretensão que ele tem, seja no Brasil ou até um dia que sair do Flamengo, ser olhado na Europa como um técnico de ponta, esse aqui é importante, porque representa a continuidade do trabalho, ou pelo menos a continuidade, se não uma interrupção do trabalho, pelo menos uma continuidade com mais calma. Agora, é evidente, Edu, se ele tivesse chegado aqui, pô, ganhou do Palmeiras, opa, ganhou do Palmeiras, levantou o troféu, beleza. Aí ganhou do Del Valle, opa, já temos 2 taças. Tivesse conquistado o Mundial, nossa, aí seria realmente, já estaria dando as cartas na Gávea. E a Taça Guanabara, o Campeonato Estadual seriam totalmente irrelevantes. O que não deixa agora é o contrário, o estadual passa a ser importante. O Fla-Flu, Nelson Rodrigues, né? O Fla-Flu começou 5 minutos antes do nada. Temos 2 Fla-Flus, mais uma vez, decidindo o Campeonato Carioca. E muitos duelos, né? Vamos para mais um duelo do Fla-Flu decisivo na final do Campeonato Carioca. Gabigol e Cano, artilheiros. O Gabigol não marca e não tem dado assistências nos últimos jogos. O Cano está marcando direto. Afinal, quem pode ser mais decisivo? Quem está jogando mais? Pedro Henrique Torre tenta responder. A intimidade de ambos é com a rede. A abundância de gols, de comemorações, faz o L. Ergue os braços, Cano, Gabigol, atacantes sinônimos de alegria para a dupla Fla-Flu e que se reencontram na decisão do Carioca. Em números, a trajetória é parecida desde que o argentino chegou ao Brasil em 2020, ainda para defender o Vasco. Mas a melhor média é do brasileiro, as conquistas também. 101 gols de Cano em 182 jogos, 99 gols de Gabigol em 165 partidas. Do lado tricolor, subiu a taça no Carioca 2022 sobre o Fla, com 3 gols na decisão. No lado rubro-negro, fartura de troféus, com Recopa, Cariocas, Supercopas, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Mas futebol tem seus momentos, e o atual aponta para Germán Cano. O L lá em cima, no céu. São 14 gols na temporada, artilharia absoluta do Carioca. Os 4 últimos contra o Volta Redonda na retumbante goleada de 7-0. Coisas de quem está em lua de mel plena com a rede. Uma honra muito grande poder fazer 4 gols aqui no Maraca. Parabenizar a todos meus companheiros pelo jogo. A gente fez uma boa partida. E agora continuar trabalhando e continuar fazendo mais gols. Gabigol balançou o barbante 9 vezes na temporada. E agora veste a 10, não mais a 9. Na disputa de taças, a troca ainda não deu certo. No sistema de Vitor Pereira, Gabi tem sido mais meia do que gol. São 6 jogos seguidos de jejum. As substituições são constantes. Mais maduro, o atacante se apresenta como opção para apoiar os companheiros e sustentar o treinador em meio à pressão. Acabamos não fazendo. A gente já teve momentos aqui complicados e no final a gente foi campeão. E agora a gente tem que se unir cada vez mais e também contar com o apoio da torcida
para poder vencer o Carioca e vencer os campeonatos que tem pela frente. Números parecidos, personalidades distintas, momentos também. Mas o caminho de ambos em campo é um só. O Fla-Flu pode ficar para a história a um estufar de rede de quem veste a 10 ou a 14, de quem ergue os braços, de quem faz o L, de Gabigol ou Cano. 2 artilheiros importantíssimos no Fla-Flu. A frase correta do Nelson Rodrigues. O Fla-Flu surgiu, não 5, como eu disse, 40 minutos antes do nada. O grande tricolor Nelson Rodrigues era genial escritor. Amigo, e aí? O Nelson Rodrigues estaria vibrando nesse 2023 com o Germancano? Estaria otimista com gols do Cano ou estaria preocupado com o Gabigol também, Antero? Qual desses promete fazer mais barulho na final, na sua opinião? O Nelson Rodrigues estaria exultante com o Cano e fazendo aquelas crônicas lindas dele, que talvez hoje em dia provocariam um cancelamento, né? Porque ele era realmente muito retumbante, né? Exagerado no que escrevia, o que eu achava maravilhoso. E eu te induzi ao erro, viu, Edu? Acho que ontem eu falei 5 minutos antes do nada. Acho que eu acabei te provocando esse equívoco. Ainda bem que você foi lá pesquisar. Olha, sabe que eu não gosto muito dessa comparação de gols, quantidade de jogos necessários para que fossem alcançadas certas marcas, até porque foram adversários diferentes. Mas os números do Cano são expressivos demais, porque ele jogou num time, por exemplo, em crise, o Vasco. Né? Então conseguiu sobressair numa equipe que andou brigando para não cair e coisas do gênero. Né? O Gabigol, ele deu, na verdade, ali otorgou um salto de qualidade ao Flamengo. Quer dizer, ele faz parte de uma equipe muito forte, que ajuda até a aparecer o futebol dele. E ele, em contrapartida, respondeu à altura, né? Fazendo gols e gols e gols em jogos chave, jogos decisivos que valiam taça. Ele vive um momento de baixa, né? Provavelmente será escalado desde o início nos jogos contra o Fluminense. Eu não arriscaria dizer quem que vai brilhar. Claro que se olharmos a regularidade na temporada, o Cano, né? Mas se formos olhar a forma letal de se comportar quando o jogo vale taça, aí a balança pende e muito para o Gabigol. Ou seja, eu fiquei um pouco no muro, né? Mas, para a gente arredondar esse assunto, Antero, o que explica, e estava até a pergunta no vídeo, né, na nossa tela, o que explica o jejum de gols do Gabigol é o time do Flamengo não estar tão entrosado, não estar com um sistema tático tão azeitado como já teve? Olha, isso sim, claro, quando um time não está ainda num nível alto, ele acaba influindo no desempenho de todos os jogadores, sejam aqueles mais ou menos como os decisivos no caso do Gabigol. Ou de uma Arrascaeta, por exemplo, uma Arrascaeta também está muito instável. Talvez a forma como o Gabi esteja jogando agora, saindo um pouco mais, atuando como garçom, no que ele tem muita qualidade, e com a ascensão do futebol do Pedro. Talvez ele esteja hoje em segundo plano. Até um tempo atrás dividia atenções com o Arrascaeta. Hoje já não. Hoje o Arrascaeta divide com o Pedro. Então o Gabigol está realmente em um momento um pouquinho mais à sombra. Só que, de novo, né, não para fazer onda ou me resguardar, não dá para menosprezar um jogador como o Gabigol. E devolvendo para você, Edu, e eu gosto desse nosso horário que a gente fica num papo informal com o Fã de Esporte, como eu estou em casa, eu tenho aqui na minha frente o celular que funciona como a câmera e aqui, levanta aqui, aqui o laptop que funciona como a minha TV. Só que toda vez que eu abaixo para olhar o rodapé, dá a impressão de que eu estou dormindo. Então por isso que eu tenho que ficar assim, olhando para cima. Não, sempre alerta. Então é isso daí, nação.
Comente aí embaixo pra você o que o Flamengo precisa mudar pra poder vencer o Campeonato Carioca, porque o Fluminense tá vindo com tudo e o Flamengo tá naquela fase de mudanças, Vitor Pereira mexendo no time. Vamos ver o que vai acontecer. O Vitor Pereira tem mais 12 dias para poder se preparar para essa grande final. E ele tem o fantasma aí do Sampaoli e do Jorge Jesus que estão aí sondando. Caso ele perca o Campeonato Carioca, será que a diretoria vai mantê-lo no cargo ou será que vai mudar? Na sua opinião, eu gostaria que você, torcedor do Flamengo, escrevesse nos comentários e participasse aqui do nosso canal para você, se caso aconteça do Flamengo não vencer o Campeonato Carioca, a diretoria deve permanecer com o técnico Vitor Pereira ou contratar Sampaoli ou Jorge Jesus ou um outro técnico? Escreva aqui nos comentários, participe com a gente. Claro, vamos torcer para o nosso Flamengo ser campeão, para chegar muito bem na final, ganhar os 2 jogos e decidir de uma vez por todas se tornar o campeão carioca de novo. Então, deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.